Boa noite, gente. Então, a gente... Hey. Foi nada. Roberto, chega aí. Vem cá, vamos sentar aqui com o pai aqui. Gente, ó, é o seguinte, falando sério agora. Pra gente falar de consórcios públicos, primeiro a gente tem que entender a lógica dos consórcios. Ou seja, por que você cria um consórcio público, de onde surgiu isso, qual o fundamento para você fazer isso, beleza? Abre o teu material aí, já deixa logo na primeira página, que tem a Lei 11.107. Pode ser? Coloca aí. Aqui. Na Constituição você encontra como incumbência do poder público promover a cultura? Encontra? Encontra. Inclusive tem um capítulo na Constituição só para falar disso, da cultura, certo? Tá, e aí, forma de cultura, teatro, cinema, enfim, artes cênicas e por aí vai. Eu posso pensar em 1 milhão de hipóteses aqui. Só que para você criar um espaço, manter esse espaço, custa caro. Especialmente, vamos lá, vamos dar um exemplo. Meu Deus, aquele lugar aqui de BH que é gigante, velho. Que eu fiz o evento lá, Minas Centro, né? Minas Centro da vida, só que de Minas conhece. O lugar é gigante, é uma estrutura, merece manutenção. Se você pegar município pequeno não tem condição de fazer isso. Mas essa expressão que é comum em qualquer lugar do Brasil, a lógica do consórcio público é você fazer uma vaquinha. Ou seja, eu não consigo sozinho, tu não consegue sozinha, tu não consegue sozinha. Mas se a gente juntar o dinheirinho, a gente consegue fazer algo que sirva para todo mundo, entendeu? Então, pensa nesse sistema. Esses municípios ali, 4 municípios limítrofes, eles não conseguem ter uma estrutura de teatro para promoção de cultura. Mas, de repente, se eu juntar os 4 municípios e cada um pagar um pouquinho, a gente vai conseguir ter esse teatro atendendo a todo mundo, beleza? Entendeu a lógica do consórcio? O consórcio é isso. Então, logo eu te pergunto, no consórcio, olha só a expressão que eu vou usar. Você tem interesses contrapostos ou convergentes? Convergentes. Todo mundo tem o mesmo objetivo. Então, a gente vai falar que, tecnicamente, isso é um contrato ou um convênio? Qual é a diferença entre um contrato e um convênio? No contrato, os interesses são contrapostos. Se a Sama me vender o celular dela por R$500, eu tenho interesse no celular e ela tem interesse no preço, interesses contrapostos. Ou quando, sei lá, a empresa de ônibus, concessionária de serviço público, presta o serviço público, ela tem interesse na tarifa. E o poder público tem interesse no serviço. Os interesses são contrapostos. Agora, quando os interesses estão convergentes, a gente faz o quê? Um convênio. Então, tá claro isso aqui? Então, o que eu quero que você tome cuidado? Você vai ver que no texto da lei ela fala no contrato. Mas, na verdade, a de Pietro ela diz que isso aqui tem natureza de convênio. E aí, quando eu falo tem natureza de convênio, o que isso quer dizer? Que os interesses não são contrapostos, os interesses são o quê? Convergentes. Ou seja, os 4 municípios, eles querem o quê? Criar um teatro para poder promover a cultura. Tá entendido? Beleza? Tá. Aí, vamos pensar aqui mais um pouquinho. Eu me lembro na minha época de faculdade, quando a gente sentava fazer trabalho em grupo. Cara, era uma tristeza, assim, pelo menos no início do trabalho. Eu lembro que eu sentava, ficava quieto, aí começava. Não, vamos fazer assim, aí o outro falava, vamos fazer assim. Aí eu esperava 10 minutos e falava assim, ó, vamos fazer o seguinte, um lidera o grupo, eu. Aí todo mundo ficava me olhando e falei, que a gente se ficar batendo cabeça aqui, ninguém vai fazer nada. Ó, vamos fazer dessa maneira, você faz isso, você faz aquilo, e deixa que eu apresento o trabalho. Aí ninguém gostava de apresentar. Aí eu sempre ganhava nessa hora. Não, Sobral, tá bom, você apresenta o trabalho. E eu não fazia nada, só apresentava o trabalho, o pessoal fazia toda a parte de pesquisa. Então, todo trabalho em grupo, você precisa de um líder, certo? Tá começando a dar ruim aqui. Tá bom? Tá tudo bem, filha? Tá? Então tá bom, continua. Aí, todo trabalho em grupo precisa de um líder. Eu te pergunto, se eu juntar esses 4 municípios, me ajuda aqui em BH. BH qual é o primeiro vizinho? Contagem. Depois? Betim, depois? Nova Lima. Tá bom, vou juntar esses 4. Se eu fizer um consórcio entre esses 4 municípios para promover cultura, quem vai comandar esse consórcio? Oi? Fala um pouquinho mais alto. Não, vai estar registrado o quê? Quem vai comandar? Isso que eu quero saber. Ah, mas escolhe aleatoriamente? Qualquer um? Vamos lá. De todos esses municípios, quem é o maior?
BH. E provavelmente BH vai investir mais dinheiro. Ah, mas o menorzinho comanda o consórcio. É assim? Não, não é assim não. A lógica do consórcio é o seguinte, é você criar uma pessoa jurídica para que essa pessoa jurídica seja a prestadora do serviço. Então, e essa pessoa jurídica, ela faz parte da estrutura de todos os municípios. Então, ela foi criada pelos 4 municípios. Vamos com a mamãe agora, porque você tá aprontando pra caramba aqui. Vai, mamãe. Eu juro que eu tentei. Vamos lá, vamos continuar conversando aqui. Então, qual é a lógica aqui? Eu pego esses 4 municípios, eu me reúno, e a partir dessa reunião de municípios, eu crio uma pessoa jurídica que vai integrar a estrutura de todos esses municípios para poder prestar, no caso, o serviço de cultura. Essa é a pergunta que mais cai em prova em relação a consórcio. Do que nasce um consórcio público? Nasce uma pessoa jurídica, que pode ser de quantos tipos? 2. Ou pode ser uma pessoa jurídica de direito público, ou pode ser uma pessoa jurídica de direito privado. Vamos lá, gente. Quem é a típica pessoa jurídica de direito público da administração indireta? Não. Você já me deu a resposta lá da frente. Eu quero a primeira pergunta. Quem é a típica pessoa jurídica de direito público da administração indireta? Autarquia. Aí, no caso, a lei chama de associação pública e toda a doutrina diz que ela tem natureza de autarquia e que vai fazer parte da administração indireta de todos os entes consorciados. Depois a lei fala assim, não, mas se você quiser, você pode criar uma pessoa jurídica de direito privado. E não diz quem é. E aí fica aquela pergunta, peraí, se você criar esse cara, tem como poder público criar uma pessoa que não seja integrante da sua estrutura? Aí a de Pietro vai dizer que não tem como isso acontecer, que mesmo no caso de uma pessoa jurídica de direito privado, ela também vai fazer parte da administração indireta de todos os entes consorciados. Só que deixa eu te pedir um cuidado aqui na hora da prova. Se a questão de prova perguntar assim, nos termos da Lei 11.107, nos termos da Lei 11.107, só fala expressamente que integra a administração indireta de todos os entes consorciados a pessoa jurídica de direito público. Vamos lá, gente, por enquanto é só bate-papo, eu estou introduzindo a matéria. Esse tema é um pouquinho complexo, mas se você entender depois a letra de lei, ó, fui rápido. De novo, eu estou juntando 4 municípios que eu quero promover o serviço de cultura. Cada um sozinho consegue fazer? Não. O que eu vou fazer? Vou juntar, vou fazer uma vaquinha, vou fazer um consórcio. Quem vai comandar esse consórcio? Algum dos 4? Não. A gente vai criar uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica pode ser de quantos tipos? 2. Ela pode ser pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Se ela for de direito público, ela tem um nome. Qual é o nome? Associação pública, que faz parte da administração indireta só do município maior, de todos os municípios consorciados. Isso está no texto da lei. E se for a pessoa jurídica de direito privado, a lei diz quem é? Não. Ela diz que integra a administração? Não, não fala nada. Então, nos termos da lei, eu quero que você marque na prova que integra a administração indireta de todos os entes consorciados, no caso, a associação pública. Beleza? Tá bom. Aí vamos conversar mais um pouquinho aqui. Então, vamos promover o serviço de cultura, vamos criar um teatro e vamos criar uma sala de cinema, certo? Concorda comigo que eu vou ter um dinheiro gasto aqui para fazer uma obra pública e depois eu vou ter um dinheiro gasto aqui para fazer manutenção. De onde vai vir esse dinheiro? Dos 4 municípios consorciados. Concorda comigo? Tá bom. Como é que você define isso? Já guarda o nome. Contrato de rateio. Vamos fazer um rateio aqui? Não, faz não. Não faz rateio não, rateio é feio. Mas contrato de rateio da lei você pode fazer. Então, o que é o contrato de rateio? É quanto cada ente consorciado vai entregar para o consórcio. Mas olha só a maldade que eu vou falar para você aqui. Se eu tenho que entregar recursos orçamentários para o consórcio, então isso tem que estar previsto na lei. Qual lei? Ó, olha a minha frase, conclui comigo. Se eu tenho que entregar recursos orçamentários ao consórcio, logo isso tem que estar previsto na lei orçamentária de cada município. Concorda comigo? Tá bom, mas troca o meu exemplo. Vamos dizer, no meu exemplo aqui, que o cinema criado, ele vai sobreviver da tarifa cobrada. A tarifa dele vai ser autossuficiente para a sua manutenção. Logo, ele não vai receber verba do orçamento. Então, isso tem que estar previsto no orçamento? Não, porque no caso a atividade sobrevive da própria tarifa que ele cobra. Porque que tipo de serviço eu posso fazer gestão associada? Qualquer um. A atividade administrativa que eu quiser. É aquela que eu falo assim, não consigo sozinho, estou vendo que você não consegue sozinho, estou vendo que você não consegue, vamos juntar nós 3 e vamos fazer um consórcio.
O normal é você entregar recursos. Mas se aquela atividade sobreviver por si só, por exemplo, cobrança de tarifa, exemplo, cinema. Você paga o ingresso do cinema e aquela atividade ali é autossuficiente. Para que você vai colocar essa lei orçamentária? Não teria lógica, concorda comigo? Beleza, tá bom. Aí vamos lá. Então, vamos botar aqui, ó, Sobral, Samaíne, esqueci teu nome, Flávia. Então, Sobral é prefeito de um município, Sama é de outro e a Flávia é de outro município. Surgiu a ideia, a gente conversando aqui na conferência dos prefeitos, da gente fazer um consórcio na área da cultura. Qual é o primeiro passo que a gente vai fazer? O tal do protocolo de intenções. Acho que o nome é sugestivo. Protocolo de intenções, que nós temos intenção de nos consorciar. Aí quem vai assinar? O chefe executivo. Eu assino, ela assina, ela assina. Só que desse consórcio eu falei para você que tem que nascer uma pessoa jurídica, concorda comigo? Vamos lá. Pessoa jurídica pode nascer, uma pessoa jurídica de direito público pode nascer por assinatura do chefe do Poder Executivo? Lembra para mim, como é que você cria a autarquia? Lei. E a associação pública ela é uma autarquia. Logo ela tem que ser criada como? Lei. De quem? Do município de Sobral, da Sama ou da Flávia? Dos três. Aí é outro problema que a Adpeto levanta aqui. A Adpeto fala assim, digamos que o município do Sobral aprova a lei, o município da Sama aprova a lei, mas o da Flávia ainda não aprovou. Já existe o consórcio? Então, ou seja, a gente vai ficar aqui parado esperando o município dela aprovar, enquanto isso não tem nada. Vou te falar, não tem resposta a isso. Já estou até adiantando, porque se surgir a dúvida na área do aluno. Sobral, a partir de que momento está configurada a criação do consórcio público? A própria Adpeto fala, não sei. Ela não fala, não sei, mas ela fala, é uma pergunta sem resposta. Ninguém sabe. A lei não especifica. Em tese, pelo que a gente poderia imaginar aqui, seria com ratificação por todos. Mas isso fere meio que a autonomia política de um e outro. Eu já fiz a lei, você já fez a tua, a gente quer prestar o serviço. E estamos esperando a dela não sai. Então vamos de novo. Queremos celebrar um consórcio público. Quem começa a tomar essa atitude? Chefe do Poder Executivo. Vamos juntar nós três aqui e vamos assinar um documento chamado Protocolo de Intenções. Beleza, pá! Aí eu pego o protocolo de intenções, vou na minha Câmara de Vereadores e peço que ele seja aprovado mediante o quê? Lei. Aí a Lei 11.107 ela fala que ele seja ratificado mediante lei, né? Usa essa expressão. Então, o município ratifica aqui, esse ratifica ali, beleza. Está criado o consórcio, vamos começar a prestar o serviço. Tá bom. Então, e aí cada município vai ter que entregar recursos para esse consórcio, para que ele possa prestar o serviço. Como é que é o nome do contrato? Contrato de rateio, beleza, tá bom. Mas aí vamos lá, vamos considerar o seguinte. Vamos dizer que no meu município aqui do Sobral, eu já tenho uma estrutura montada na área da cultura. Eu tenho uma lona cultural. Não sei se vocês sabem o que é lona cultural. É um negócio lá do Rio de Janeiro isso. Imagina uma lona. É exatamente isso. É numa praça pública, bota uma lona e aí tem show, tem dança, tem promoção de atividade cultural, pintura, tem tudo. É um negócio super interessante, as lonas culturais lá no Rio de Janeiro, né? Eu já tenho uma lona cultural, que eu posso pegar a do meu município, não estou falando que é do consórcio, do meu município, e associar a prestação desse serviço. Aí vamos lá. Se eu, município, porque quando eu falei para você que eu crio o consórcio, quem é que vai prestar atividade? O município de Sobral, o município da Sama, o município da Flávia ou o consórcio? O consórcio, aquela pessoa jurídica que pode ser de direito, público ou privado. Mas se eu estabelecer que o município do Sobral também vai prestar determinada atividade, concorda que vem algo a mais nessa história? Ou seja, tanto o consórcio como determinado município está prestando um serviço. Como é que eu estabeleço quem faz o quê? Aí é um outro documento, é o chamado contrato de programa. Então, contrato de programa é quando você estabelece relação entre os entes consorciados para dizer o que cada um vai fazer no âmbito desse consórcio. Fala, Manu, o que você quer? O celular da Mariana eu não faço ideia. É esse. O carregador é esse aí. Beleza. Não, obrigado. Mamazinha aí? Que isso, isso que é vida, velho. Eu vou chegar lá. Então, continuando, vamos bater papo aqui, bem devagarinho. Fazer consórcio público é a mesma coisa que fazer uma vaquinha. Eu consigo sozinho? Não. Ela consegue? Não. Ela consegue? Não. Mas se juntar os três consegue? Consegue. Logo, isso é um contrato. Não, tem natureza de convênio, porque se fosse contrato, o interesse era contraposto e o convênio, o interesse é convergente. Perfeito, começou bem. Aí juntamos aqui os três municípios,
E aí, os 3 prefeitos conversaram, beleza, vamos fazer aqui uma estrutura para poder atender cinema e teatro, vamos fazer algo aqui no sentido, na área da cultura. Aí eu, a Sama e a Flávia assinamos um documento chamado o quê? Protocolo de intenções. Os 3 assinaram, levamos para casa. Já existe consórcio? Não, porque se o consórcio vai ser uma pessoa jurídica, ele tem que ser criado mediante o quê? Lei. Lei de quem? De todos os entes consorciados. E essa pessoa jurídica pode ser de direito público ou de direito privado. Se ela for de direito público, ela é uma associação pública que faz parte da administração indireta, solta Sobral, de todos os entes consorciados. E nos termos da lei, pode ser uma pessoa jurídica de direito privado. A lei fala mais uma coisa? Não, a lei para aqui. Beleza, tá bom. Criamos o consórcio. Vamos agora entregar recursos para esse consórcio. Como é que é o nome do documento? Contrato de rateio. Vamos agora estabelecer o que cada ente consorciado vai colaborar ainda para a execução desse consórcio. É o contrato de programa. Foi até aqui? Beleza? Vamos começar a ter contato com o texto da lei agora? Vamos lá? Por enquanto eu quero que tenha contato. Depois a gente vai anotar tudo no quadro com calma. Vamos lá. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre normas gerais para União, Estado, DF e municípios contratarem. Vê que a lei ela usa a expressão contrato, tá vendo? Mas tecnicamente é contrato? Não. Contratarem consórcio público para realização de objetivos de interesse comum. O que tem de relevante nesse enunciado aí? Ela é uma lei federal ou nacional? Qual é a diferença entre lei federal e nacional? A federal é só no âmbito da União e a nacional é para União, Estado, DF e município. Sublinha os 4 entes e bota lei nacional. Vamos marcar primeiro no material. Lei nacional. Vem comigo no parágrafo 1º, vê se você já sabe o que está escrito aí, ó. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. A associação pública é uma pessoa jurídica de direito público que tem natureza de autarquia, que faz parte da administração indireta de quem? Todos os entes consorciados. Está na mente já. Perfeito. Isso aí. Vamos lá. Ah, vem cá, vem cá. Antes de ler o próximo. Olha aqui para mim. Nos meus 3 exemplos, no meu exemplo, os 3 aqui eram municípios, certo? O Estado de Minas Gerais poderia entrar nesse consórcio? Ou tem que ser mesma esfera federativa? Pode. A União pode entrar? Vou piorar. A União pode entrar diretamente com o município? Ah, não? Não pode. O que falta, então? O Estado. Qual Estado? Onde fica o município? Leia. A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados municípios consorciados. Já caiu 2 vezes em prova. Então, a União pode consorciar com o município? Pode, mas o respectivo estado no qual está aquele município vai ter que participar. Entendeu? Beleza? Vamos lá. O parágrafo 3º não tem nada demais. Os consórcios públicos na área da saúde deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas do SUS. É óbvio isso aqui, concorda comigo? Então isso não tem nada demais. Beleza. Desce do artigo 2º. Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais. Tem nada. Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá. Isso aqui já caiu várias vezes em prova. Esse aqui é importante. Vamos lá. E outra coisa, gente. Se eu estou falando do consórcio público, eu estou falando do município A, B ou C ou da pessoa jurídica criada? Da pessoa jurídica criada. Então eu quero que você leia assim. Estou falando consórcio público, esquece as entidades. É a pessoa jurídica criada. O que esse cara pode fazer? Ó, inciso 1. Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades ou órgãos de governo. Quando eu boto ali firmar contratos, por exemplo, ou seja, se nesse consórcio eu tiver que realizar uma obra pública, quem vai fazer a licitação?
O próprio consórcio. E quem vai firmar o contrato? O próprio consórcio. Entendeu o que eu estou falando aqui? Beleza? Ok. Olha o inciso 2 também, que é muito relevante. Nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões nos termos da declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social, realizado pelo poder público. Aí vamos lá. Para quem nunca estudou intervenção do Estado na propriedade, eu poderia mudar uma palavra aqui e você nem perceber a diferença. Ele poderia falar assim, ó, nos termos do contrato de consórcio de direito público, declarar de utilidade pública para fins de desapropriação. Declarar não tem nada a ver com promover. Vem cá, olha aqui para mim, vou te dar um exemplo. Eu tenho o exemplo lá do Rio de Janeiro, que é a linha amarela, que liga a linha vermelha até a Barra da Tijuca, passando também pela Avenida Brasil. E aí tem um túnel, enfim, ela atravessou vários bairros no Rio de Janeiro. Ou seja, a linha amarela passou por cima de várias casas na época, muitas casas. Aí vamos lá. Quando você tem várias casas no meio de uma obra pública, é porque aqueles imóveis vão ser declarados de utilidade pública. Utilidade para quê? Para você morar ali? Não, para eu derrubar, para poder construir uma pista expressa. Então, eu tenho utilidade pública no imóvel, eu tenho que derrubar ele, porque aqui vai passar uma pista expressa. Só que quem está operando a linha amarela é a Lanza, que é a linha amarela SA, que é uma concessionária. Quem fez a obra foi ela também. Eu te pergunto, foi a Lanza que escolheu o caminho ou foi o município do Rio de Janeiro? Foi o município. Então, quem declarou de utilidade pública aquela área? O município. Mas aí, vamos lá. O que é promover desapropriação? Eu declarei de utilidade pública. Agora eu vou ter que tirar você do teu imóvel, de graça. Tem que pagar, né? Justa e prévia indenização em dinheiro, não é assim? Então, quem vai lá bater a porta do cidadão que vai ser desapropriado? A concessionária. Então, entendeu o que é promover a desapropriação? Promover a desapropriação nada mais é do que executar aquilo que está previsto na declaração de utilidade pública. Ó, os imóveis dessa vila aqui, todos de utilidade pública, declarei. E lascou. Aí, amanhã vem a concessionária, bate a porta e aí, querido, vamos lá, 100 mil no imóvel. Ah, discordo. Então vai para discutir na ação de desapropriação, porque eu vou tirar. Aí deposita o valor em juízo, tira e o cara vai brigar depois na justiça. O que acontece? Por que tem muita ação de desapropriação? Até eu estou indo um pouco além aqui. Porque o poder público ele nunca paga aquilo que o imóvel de fato vale. Eu vou dar um exemplo real. Quando eu trabalhei na Procuradoria do Município de Janeiro, eu me lembro que teve uma época que eu fiquei, né, era a Procuradoria de Patrimônio e Desapropriação. E se eu não me engano, cara, tem muito tempo isso, eu não lembro para que obra era. Eu me lembro que chegou um procurador lá e falando o seguinte, que ia ser promovida a desapropriação de uma determinada área, declarada de utilidade pública, e que o poder público ia indenizar as pessoas pelo valor venal. Você já experimentou ver o valor venal da tua casa, no carro de IPTU? Ele é, no mínimo, 4 vezes menor do que o valor da sua casa. No mínimo. Às vezes é muito, mas às vezes 10 vezes menor. Ou seja, se você tem a casa de 500 mil, o poder público paga 50. Paga 100. Isso é valor de mercado? Não. Isso é valor para fins de IPTU, valor venal. Aí o que você vai fazer? Você vai para a justiça discutir a ação de desapropriação. Mas por que para o município é fácil isso? Porque quando ele declara utilidade pública e fala que vai te pagar o valor venal, ele deposita 80% desse valor e tem direito a emitir na posse, que é o quê? Tirar você daí. Olha como você está, desculpa a expressão, fudido. Teu imóvel vale 500. O poder público falou assim, vale 50. Tu fala, tá maluco? Vale 500. Ele fala, e mais, vou depositar 40 e vou te tirar daí. Entendeu o problema? Aí o que o cara faz? O cara pega 40 mil. Ele vai morar na mesma casa, com a mesma estrutura? Claro que não. E vai passar anos na justiça com uma ação de desapropriação. Entendeu? Tá bom. Conclusão aqui. O consórcio público pode declarar de utilidade pública ou promover desapropriação? Promover desapropriação. Aí vamos ler de novo, ver se você entendeu. Ó, nos termos do contrato de consórcio público, aí sublinha essa expressão, promover desapropriações e instituir servidões nos termos da declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social realizada pelo poder público. Ah, peraí, faltou uma expressãozinha aí, explicar também para a galera que não é do direito. Instituir servidão. Roberto, vem no cantinho do quadro aqui, só esse cantinho aqui, tá bom. Vamos dizer que eu tenho uma pista expressa aqui, e aí eu vou fazer uma pista interna aqui para uma área do interior, né? E eu quero, num determinado momento, aqui tem vários imóveis, e eu quero ter uma passagem dessa pista para essa aqui, é só uma passagem.
Eu preciso desapropriar o imóvel inteiro? Não, eu só preciso de uma passagem. O que eu vou fazer? Vou instituir uma servidão. Tu passa a ser meu servo. É isso. Ou seja, o imóvel particular passa a servir ao poder público. Para o poder público fazer o quê? Morar aqui? Fazer o quê? Passar. Entendeu? Isso é a famosa servidão de passagem. O cara não tem acesso daqui para cá, eu venho e instituo uma servidão e eu limito a tua propriedade. Por quê? Porque quem tem direito de passar aqui é o poder público ou quem ele determinar. No caso vai ser uma pista, ele vai deixar que as pessoas transitem por aqui. Isso é instituir servidão. Por isso que a gente fala que na servidão você tem um bem que está servindo ao outro. Quem está servindo? O imóvel privado está servindo a poder público aqui na construção dessa pista. Entendeu o que é servidão? Tá, mas vamos lá. É o consórcio público que escolhe onde vai ser a servidão? Não, isso vem na declaração do poder público. Ele apenas vai lá e institui. Beleza? Ok. Volta aí, Roberto. Vamos lá. Vou ler de novo o inciso 2. O consórcio público pode, nos termos do contrato de concessão, do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões. Olha o que vem escrito agora, você vai entender, ó. Nos termos da declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social. Que quem fez? Ou o município, ou o estado, ou a União, que foi lá e declarou, depois vai lá o consórcio e executa. Inciso 3. Cara, esse aqui, eu já recebi várias vezes na área do aluno dúvida em relação a isso. O consórcio ele pode ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a licitação. Cara, vamos entender essa bagaça. Robertão, vamos pro quadro aqui de novo, nesse cantinho aqui. Olha só, vamos dizer que eu tenho então município do Sobral, município da Sama e o município da Flávia, beleza? Os três vão fazer um consórcio público. Qual foi o nosso consórcio público? Na área de cultura. E esse consórcio público vai ser para prestar serviço de cultura, artes, por aí vai, para a população. Vamos dizer que esse consórcio público é uma associação pública. Se ele é uma associação pública, ele tem natureza de quê, gente? Autarquia. Faz parte da administração direta de quem? De todo mundo. Como assim o município do Sobral pode contratar essa associação pública por dispensa de licitação? Essa cara de perplexo aí mesmo. Quando tu lê assim, tu não entende. Calma que agora eu vou trocar o exemplo. Aí você vai entender. Esquece cultura. Vamos lá. Tem serviço de suporte de TI no poder público? Tem, qualquer empresa tem. E normalmente esse serviço é próprio ou é terceirizado? Terceirizado, né? Então o poder público ele faz o quê? Terceiriza. Só que o que ele está percebendo? Que ele está gastando dinheiro demais com isso. E que os serviços não são o quê? Eficientes. Ele resolve criar uma empresa de processamento de dados. E aí, nesse caso, ele pode criar, por exemplo, uma pessoa jurídica de direito privado, não pode? Pode. Qual vai ser o objetivo dessa pessoa? Prestar serviços na área de TI. Só que, peraí, antes de eu criar esse consórcio, serviços de TI contratado aqui era mediante o quê? Licitação. Ah, agora que criou esse aqui, eu posso fazer o quê? Dispensar a licitação e contratar quem? Quem eu criei. Entendeu agora? Então, dispensar a licitação é quando esse cara vai prestar serviço para quem? Para cá, ó. Entendeu? Eu estou prestando serviço para ele. Exemplo, TI. É só olhar como era antes. Antes era como? Terceirizado. Como é que vai ser agora? Precisar terceirizar? Não, porque eu tenho um consórcio público que pode ser contratado por dispensa de licitação para prestar serviço para todo mundo. Entendeu o que é isso? Ok. Aí vamos lá, só uma coisa, Nayara. O que o aluno erra? O aluno acha que é o consórcio contratando outras empresas por dispensa de licitação. Eu já recebi várias vezes essa conclusão. É isso, gente? Não. São os entes consorciados contratando o consórcio por dispensa. Você lê, você não entende. Com o exemplo, você entende. Fala, Nayara. Olha a pergunta da Nayara. Essa dispensa vai ser só para esses municípios ou pode ser para um município fora do consórcio? Seria isso a pergunta? Robertão, chega aí. Vamos lá, vamos ler a lei.
Inciso 3. Ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação o quê? Consorciados. Calma aí, vou piorar a tua pergunta. Vem cá, vem cá. Volta aí, Robertão. Chega aí. Então, tem 3 municípios aqui, não tem? Aí criei essa PJ de privado para fazer manutenção de TI. E aí começou a prestar o serviço aqui. Cara, funciona que é uma beleza. Só que vamos lá. No município de Sobral também tem outras autarquias? Fundações públicas? Empresa pública? Sociedade de economia mista? Tem? Sim. Vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. Não sei se aqui é a mesma coisa. Conlurb. Companhia Municipal de Limpeza Urbana. Coleta de lixo. É uma empresa pública. Se ela é uma empresa pública, ela é uma entidade da administração indireta do município do Rio de Janeiro. Vamos lá. A Conlurb faz parte do consórcio público? Não, quem faz parte é o município. A Conlurb, que não faz parte do consórcio, pode contratar também essa empresa de TI por dispensa? Entendeu minha pergunta? Vamos lá. Qualquer empresa hoje, gente, está informatizada. Existe informatização na Conlurb? Sim. Logo, existe serviço de TI? Sim. Até então é o quê? Terceirizado. Aí a Conlurb olhou para a administração direta do município do Rio e falou, pô, os caras estão prestando serviço bom, velho. Eu estou gastando uma fortuna aqui com TI, o negócio não presta. Já sei. Vou contratar igual a eles, por dispensa de licitação. Pode? Lê aí que está escrito. Vambora. Chega aí, Roberto. Chega aí. Ser contratado pela administração direta ou o quê? Indireta de todos os entes consorciados. Filho, se eu transformo isso no enunciado de prova discursiva, todo mundo erra. Só que você não vai errar. Porque você entendeu. Porque o cara decora isso sem meio que visualizar na prática como isso aqui se manifesta. Entendeu? Então, o que é a graça aqui nessa história? A banca vem falar para você assim, uma empresa pública que não faz parte do consórcio, mas integra a administração indireta de um dos entes consorciados, pretende contratar o consórcio por dispensa de licitação. Tu fala, não, pô, o cara não faz parte do consórcio. Então, por que ele vai contratar por dispensa? Só os entes consorciados. Não. A administração direta e a indireta de todos os entes consorciados. Beleza? Esses 3 incisos são importantíssimos. Eles já caíram várias vezes em prova. Queridos, olha aqui pro tio, vem cá. Vocês do presencial são meu termômetro. Tá dando para entender até agora? De boa. Beleza. Vamos lá. O parágrafo 2º também já caiu em prova. Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação do serviço. Ou seja, gente, o serviço do consórcio vai ser necessariamente gratuito? Não. Beleza, continua. Ou pelo uso ou outorga de uso de bem público, por ele administrado, ou mediante autorização específica pelo ente da federação consorciado. Então, olha só o que ele pode fazer. Vamos de novo, vamos devagarinho, vamos fatiar esse parágrafo 2º. Consórcio público pode emitir, primeira informação, documento de cobrança. Segunda informação, atividade de arrecadar tarifa e preço público. Tá, arrecadar tarifa e preço público por quê? O primeiro exemplo é fácil. Aí ele fala, prestação de serviço, eu quero que você me explique isso agora, ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos. Consegue pensar? Não? Então vou te ajudar. Vem cá. Praia é bem público? É, bem público. É bem de uso comum do povo, certo? Mas tem quiosque na praia, não tem? Tem barraqueiro na areia também, não tem? Tem que ter autorização do poder público? Tem. Ah, mas no lugar tal não tem, tá errado. No Rio tem que ter autorização. Beleza. Até porque você está explorando comercialmente o espaço público. Ok. Bom, você tem que ter autorização do poder público e regra. Pode ter até concorrência. Você tem que fazer, inclusive, o quê? Licitação. Beleza, até aí tá ótimo. Vamos pegar 3 municípios pequenininhos que vivem de turismo, um do lado do outro, tudo região costeira. Beleza? Que tá largada as traças lá. Aí eles pensam assim, cara, eu não consigo dar conta das minhas praias, você não consegue dar sua, você não consegue dar sua. Vamos criar um consórcio? Vambora. Aí você vai criar um consórcio. Qual é a função do consórcio? Gerir a atividade na praia. E aí, uma das partes de gestão da atividade na praia vai ser o quê? Quem é que vai explorar a atividade de quiosque aqui? A quem eu vou outorgar o uso desse bem público? Entendeu?
entendeu o exemplo? Eu tô achando que não entendeu, não. Vou falar de novo. Vamos lá, vamos lá. Ó, eu tenho um litoral aqui. 3 municípios, um do lado do outro. Tá largado o negócio. Eles não estão conseguindo ter receita para poder administrar aquilo ali. O que eles fazem? Criam um consórcio público e esse consórcio vai integrar a administração indireta de todo mundo, né? Associação pública, e vai administrar a praia dos 3 municípios. Uma das funções que ele vai exercer, se você tem uma praia, no primeiro momento, vamos instalar quiosque e pontos de venda. Só que isso é instalar um quiosque num espaço que é o quê? Público. Como é que é o nome desse ato? Outorga de uso de bem público. Outorgar é transferir. Outorga de uso de bem público. Quem é que vai fazer isso? O próprio consórcio. De qual praia? Dos 3 municípios. Ele passa a tomar conta do serviço. Deu para entender agora? Vamos lá. Vem agora comigo no parágrafo 3º. Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. Cara, eu vou te fazer uma pergunta agora. Cara, administrativa é a matéria mais linda do mundo. Senão, ela começa a se encaixar com as aulas anteriores. Não tem uma história de transferência de execução e da titularidade do serviço? Tem, não tem? Beleza. Segundo a de Pietro, quando você cria entidades da administração indireta, você transfere só a execução do serviço? Você transfere também a titularidade, porque inclusive aquela entidade pode se opor a uma interferência, o quê? Indevida da administração direta. Qual é o argumento dela? Se eu criei uma entidade de administração direta e passei para ela o serviço, ela passou também a ser a dona do serviço. Quando eu criei o INSS, quem é responsável e titular pelo serviço previdenciário, quem é? É o INSS. Não é, ele sofre controle finalístico da administração direta, mas o titular do serviço é o INSS. Então pensa comigo. É porque assim, INSS é ruim porque não vai dar para pensar em licitação aqui. Mas vamos pensar aqui um negócio que era estatizado, que para a galera que tá na minha idade, quase chegando aos 40 para cima, vai lembrar. Você lembra? Aqui em Minas teve Telemig? Porque é fácil pensar no nome, né? Bom, teve Telesp, né? São Paulo, Telemig e a Telerge. Caraca, a Telerge faz parte da minha infância. Telesp marcou tanto a minha vida, porque foram tantos anos para chegar telefone na minha casa, tantos anos. Não sei se você sabe, antigamente uma linha de telefone valia uma fortuna. Que eu lembro do primeiro número, 4251983. Porque eu contei para todo mundo esse número. Eu falei, cara, tem telefone na minha casa, anota aí, 42593, 42593. Falei muito isso na minha vida, eu esqueci todos os celulares que eu já tive. Mas o meu primeiro telefone fixo eu nunca esqueci. Então, ou seja, a Telerge era uma estatal. Pelo entendimento de Pietro, quando você cria uma entidade de administração direta, eu transferi para ela o serviço de telecomunicações. Não, na Telerge vai servir como exemplo. Porque telecomunicações é serviço federal. Deixa eu trocar aqui, vamos lá. Vamos dizer que eu tenha uma estatal de telefonia federal, beleza? Volta e meia essa galera fala aí que tem que estatizar tudo. Qual seria um modelo? Seria um modelo inverso, né? Você extinguir as concessões e passar para uma empresa estatal prestar esse serviço. Vamos dizer que agora, essa estatal pretende licitar telefonia. Eu quero saber o seguinte, a própria entidade, vamos lá, telecomunicações eu falei para você, é competência de quem? União, Estado, DF ou município? União. Aí eu criei uma empresa pública federal para o serviço de telefonia. Pela de Pietro, eu passei só a execução do serviço? Também passei a titularidade. Então quem é o dono do serviço de telefonia agora? É a União ou a empresa? A empresa. Essa empresa pode licitar para fazer uma concessão de serviço público para particulares de telefonia? Foi muito rápido o final. De novo. Respira. É porque eu fico empolgado com essa matéria. De novo. Você abre o artigo 21 e 22 da Constituição. Aparece lá. É competência da União. Telecomunicações. Fixou essa premissa? Telecomunicações. União. Beleza. Aí a União, ela pode prestar isso diretamente ou mediante concessão ou permissão. Inclusive, eu falei isso na primeira aula. Quando a União presta um serviço público por meio de uma entidade da administração indireta, isso é uma gestão direta ou indireta de serviço público? Direta. Porque a gestão direta é pelo poder público ou mediante concessão ou permissão.
Então, beleza, estou na gestão direta, uma estatal prestando aquele serviço de telefonia. Só que ela fala assim, cara, eu não estou dando conta do mercado inteiro. Eu preciso de outras empresas no mercado para poder criar um ambiente de competição e criar um ambiente mais saudável para o mercado. Aí vamos fazer o quê? Vamos licitar telefonia. A minha pergunta é, quem é que vai licitar a telefonia? É a União ou é a empresa? Vamos lá, gente. Quem é o titular do serviço? A União ou a empresa? A empresa. Mas pelo que você lê na lei aqui, vamos ler de novo, você vai chegar onde eu quero. Olha o parágrafo terceiro. Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos. Olha para mim. De obras ou serviços públicos. Quem é que vai fazer a licitação para passar o serviço público particular? São os entes consorciados ou o consórcio? O consórcio. Porque o serviço é de quem? Do consórcio. Seguindo a lógica da de Pietro. Se eu criei uma entidade de administração direta, eu transferi só a execução? Eu transferi a titularidade. Mas olha o que a lei fala. Mediante autorização prevista no contrato de consórcio público. Em tese, pelo raciocínio da de Pietro, eu precisaria dessa autorização? Não, porque já transfere. Eu não sei se eu estou tornando muito complexo o assunto aqui. É porque eu quero que você conecte uma coisa com a outra. A lei, ela é criticável nesse ponto. Porque a lei fala o seguinte, se ela transferir só parte do serviço, só vai a parte do serviço. Ah, peraí, mas como assim? Você criou uma entidade de administração direta? Você já transferiu a titularidade do serviço. Eu quero só que você não confunda uma coisa com a outra. Entretanto, a gente vai se agarrar ao textinho de lei, que é o que vai cair na prova. Ou seja, eu posso transferir a titularidade de um serviço público para um consórcio público? Posso. E quem é que vai fazer a licitação? Os entes consorciados ou o consórcio público? O consórcio público. Mas essa transferência se dá pelo simples fato da lei de criação do consórcio público? Não. Tem que estar prevista onde? Marca agora. A autorização prevista no contrato de consórcio público. Ou seja, quais serviços eu vou transferir? Quais atividades eu vou transferir para esse consórcio? O que tiver previsto no contrato de consórcio público. Para aí, volta e lê desde o início. Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e mais as condições a que deverá atender, observada a legislação. Na prática, então, gente, quem estabeleceu tudo foi o consórcio ou os entes consorciados? Os entes consorciados. E quem executou vai ser quem? O consórcio. Entendeu? Vamos lá. Artigo 3º. O consórcio público será constituído por contrato, mais uma vez criticava essa expressão, cuja celebração dependerá de prévia subscrição do protocolo de intenções. Olha quem apareceu. É o primeiro documento para você, na fase de celebração de consórcio. É o primeiro documento, gente? Sim. É assinado por quem? Chefe do Poder Executivo de cada ente consorciado. Todos eles assinaram. Já existe consórcio? Não. Depende de posterior ratificação por o quê? Lei. Beleza. Vamos junto. Ó, o artigo 4º, você vai botar do lado, decorar. É aquela história de cláusulas essenciais. Aqui não tem nem o que fazer. Tem algumas que são meio óbvias, né? Vamos lá. São cláusulas necessárias do protocolo de intenções. Vamos lá. Denominação, finalidade, prazo de duração, sede do consórcio. Identificação dos entes de federação consorciados, óbvio, né? Tem que saber quem é que está consorciando. A indicação da área de atuação do consórcio. A previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Aí vamos lá, aqui eu já quero que você marque. Porque vem cá, volta aqui. Oi. Eu celebrei o protocolo de intenções. Eu quero fazer o serviço de cultura. Depois de assinado, tem que ter uma lei de cada entidade consorciada para poder ratificar o consórcio. Pode a lei de um município falar que é uma pessoa de direito público e a lei de outro município falar que é uma pessoa de direito privado? Não, porque isso já está estabelecido aonde? No protocolo de intenções, entendeu? O protocolo já vê assim, filho, vai ser associação pública. Filho, vai ser pessoa jurídica de direito privado, entendeu? Já vem do protocolo. Então, marca inciso 4. 5. Os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar os entes da federação consorciados perante outras esferas de governo, nada de mais aqui. As normas de convocação e funcionamento da Assembleia Geral, inclusive para elaboração, aprovação e modificação do Estatuto do Consórcio. O inciso 7 é importantíssimo.
A previsão de que a Assembleia Geral, marca aí, é a instância máxima do consórcio público. Então, qual é o órgão que é a instância máxima do consórcio público? Assembleia Geral. De novo, a previsão de que a Assembleia Geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos para as suas deliberações. Aí, vamos lá, deixa eu te fazer a perguntinha. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho 5 entidades consorciadas, beleza? E aí, cada entidade consorciada vai ter um membro participando dessa Assembleia Geral. Logo, todo mundo tem que ter direito a voto. O voto de todo mundo é igual? Não, não uso não. Pode ficar tranquilo, não. Valeu. Vamos lá. Volta aqui, gente. Vamos pensar no exemplo aqui. O exemplo que você deu de BH e os outros municípios. BH é o que vai botar mais dinheiro na história. Vamos botar que assim, que BH vai botar metade do consórcio. Eu posso estabelecer para BH um voto diferenciado em relação aos demais municípios? Isso é possível? Vou piorar o exemplo. Eu posso estabelecer que determinado município, vamos lá, esse município aqui está participando só da execução e ele entrega 1% da receita do consórcio. Aí eu falo assim, bom, tendo em vista o valor que você está entrando, você não vota. Não pode excluir da votação, mas pode aumentar o poder de voto. É isso? É isso. Você não pode excluir ninguém da votação, mas você pode aumentar o poder de voto. Ou seja, é garantido a cada ente consorciado pelo menos quantos votos? 1 voto. Entendeu? Vamos lá. Inciso 8. A forma de eleição e a duração do mandato, esse também é importantíssimo, do representante legal do consórcio público. A pessoa que toca é responsável pelo consórcio. O que é importante aqui? A lei diz quem ele é. Olha aqui. Que obrigatoriamente deverá ser o quê? Chefe do Poder Executivo de ente da Federação Consorciada. Então, ou vai ser um prefeito, ou vai ser um governador, ou vai ser um presidente. Quem é o representante legal do consórcio? Aquele que for eleito. É qualquer pessoa? Não. Eleito dentre os chefes do Poder Executivo dos entes consorciados. Ok? Vamos lá. 9. O número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional do interesse público. Ok? As condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria. Isso é na próxima aula. Alguém já faz ideia do que são esses instrumentos? OS e OCIP. Contrato de gestão que você fixa com uma OS, Organização Social. Termo de parceria que você fixa com uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Quem não sabe o que é, isso é a nossa aula de amanhã. Talvez a gente comece hoje ainda. OS e OCIP, terceiro setor. 11. A autorização para a gestão associada de serviços públicos. Sim, explicitando. Quais competências cujo exercício transferiu ao consórcio? Os serviços públicos objeto de gestão associada e a área que serão prestados. A autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão, autorização, prestação de serviços. Tudo isso a gente já viu. As condições a que deve obedecer o contrato de programa. No caso de gestão associada, envolver também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da Federação Consorciados. Cara, vamos lá, volta aqui. Gente, se eu crio um consórcio, vamos lá, 3 municípios, município de Sobral, município da Samba, município da Flávia. Se eu crio um consórcio público, é porque eu estou querendo que esse serviço seja prestado pela administração direta ou indireta. Vou repetir a pergunta. Se eu crio um consórcio público, é porque eu estou querendo que esse serviço seja prestado pela administração direta ou indireta. Indireta, associação pública, autarquia, faz parte da administração direta dos entes consorciados, beleza? Então, ou seja, o que eu, município da Samba e município da Flávia vão fazer? Entregar recursos, meter grana nesse consórcio, pode ceder servidor, ceder patrimônio e ele toca o serviço. Só que, peraí, não. No meu caso aqui, além do teatro e do cinema que a gente vai criar, o meu município tem as lonas culturais, que não fazem parte da estrutura do consórcio, fazem parte da Secretaria de Cultura do meu município. E a Secretaria de Cultura está ligada direto à Prefeitura, que é a administração direta ou indireta, gente? Administração direta. Eu posso pegar esse serviço da lona cultural e agregar no objeto do consórcio, pelo que eu estou te explicando, sim ou não?
Vou repetir a pergunta. O consórcio, ele vai tocar o quê? Ele vai tocar o teatro e vai tocar o cinema. É ele que vai licitar, é ele que vai administrar. Aí é dele. Só que eu, município de Sobral, já tenho o serviço de lona cultural. Eu quero saber se eu posso agregar esse meu serviço ao do consórcio. Lê de novo a linha D do inciso 11 e reflete. Pode, Nailson? Pode. Porque o que ele está dizendo aí? Ele está falando assim, ó. As condições a que deve obedecer o contrato de programa. No caso de gestão associada envolver também, a prestação de serviço por quem? O que está falando no finalzinho aí, gente? Órgão ou entidade de um dos entes da federação consorciados. Cara, vou piorar a pergunta. Chega aí, Robertão. Irmão, essa aula é foda. Eu amo isso aqui. Peraí. Não, vamos fazer bonitinho. Então você me falou que aqui no município de Sobral a gente tem a prefeitura e aí tem as secretarias, né? Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e tem a Secretaria da Cultura. E a Secretaria da Cultura administra o serviço das lonas culturais. Te falei, expliquei, fica lá na praça pública. Esse meu consórcio público, não é mais de TI não, né? Ele é de cultura. E ele vai promover teatro e cinema. Se fosse só o consórcio, beleza, teatro e cinema com ele. Mas eu também quero agregar o serviço de lonas culturais. Para eu agregar o serviço de uma entidade consorciada ao que o consórcio está fazendo, eu tenho que celebrar um contrato de programa. Você não está entendendo o que eu estou falando. Por isso que não me respondeu rápido. De novo. Se eu não tivesse isso aqui, bastava criar o consórcio. Eu já falei para ele o que ele vai fazer. Onde? Volta ali nesse inciso 11 e procura as especificações, ó. Cadê, Tatá? Tem meu microfone aqui. Ó, autorização para gestão associada de serviços públicos, explicitando competência cujo exercício transferiu ao consórcio, os serviços públicos objeto de gestão associada e a área que serão prestados. Gente, volta. Quais são os serviços que serão prestados aqui no consórcio? Teatro e cultura. Acabou. Só que aí eu lembrei que no município de Sobral tem lonas culturais. Aí lá na reunião, eu falei, gente, o que vocês acham de eu agregar esse serviço ao que o consórcio vai fazer? Tá, mas aí como é que a gente vai estabelecer quem faz o quê? Como é que a gente vai estabelecer o ajuste entre o serviço do município de Sobral mais o serviço do consórcio? Qual é o nome do documento? Contrato de programa. Vamos na letra D. Vamos lá. A linha D. As condições que devem obedecer o contrato de programa. No caso de gestão associada envolver o quê? Também. Grava essa palavra. Também. A prestação de serviço por quem? Órgão ou entidade de um dos entes da Federação Consorciados. Entendeu agora? Mas calma que eu vou piorar. Eu te dei um exemplo de um órgão, né? Da administração direta do município de Sobral, participando da atividade do consórcio. Como é que eu juntei isso? Contrato de programa, não foi assim? Tá bom. ADM direta, ADM indireta. Aí, na ADM indireta do município de Sobral, eu tenho uma autarquia cultural. Uma autarquia cultural é um serviço desconcentrado? Uma autarquia cultural é um serviço desconcentrado? Descentralizado. Ok. E essa autarquia cultural é ela que administra as lonas culturais. Até então não faz parte da administração direta. Está subordinada à direta?
Subordinado? Está vinculado. Controle finalístico. Beleza. Nos termos da lei. Lindo. Aí vem o prefeito, Sobral, junto com a Samba, junto com a Flávia. Ah, teatro e cinema, beleza. Mas, ó, lá no meu município, na administração indireta, tem uma autarquia que presta serviço de lona cultural. Vamos botar lá no consórcio. Pode? Qual é a expressão que está na linha D que te autoriza a colocar o pessoal da administração indireta? Órgão ou entidade. Entendeu? Então, onde está a entidade, leia-se entidade da administração indireta dos entes consorciados. Sama, foi? Aí, essa gestão da atividade das zonas culturais da autarquia, junto com o consórcio, vão ser estabelecidas por um contrato de programa. Robertão, chega aí. A linha E, vamos lá. Os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e outros preços públicos, bem como para seu reajuste ou revisão. Beleza, já falamos sobre isso. O direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público. Ok, nada demais aqui. Aí, vamos lá. Antes de eu ler o parágrafo primeiro, volta aqui rapidinho. Vai lá no inciso 3 de novo. Isso, inciso 3. O que aí é uma cláusula necessária do protocolo de intenção? Área de atuação. Aí vamos lá, o parágrafo primeiro, ele vai te explicar o que é essa área de atuação. Para os fins do inciso 3, isso é importantíssimo para a prova, esse é importante. Considera-se como área de atuação do consórcio público, independente de figurar a União como consorciada, a que corresponde a soma dos territórios. Olha para mim, antes de você olhar. Vamos lá. O primeiro aqui é Betim, né? Tá. Não, contagem, perdão. Posso fazer um consórcio só BH e Betim? Pode, 2 municípios, beleza. Qual é a área de atuação desse consórcio? Um consórcio entre BH e Contagem. Eu queria falar Betim de novo. Qual é a área de atuação desse consórcio? Belo Horizonte, Contagem? Os municípios integrantes? É? Tá bom, vou piorar o exemplo. Se for BH, Contagem, Estado de Minas. Estado inteiro? Não? Tá, piora mais. Se for Estado do Rio de Janeiro, Estado de Minas. Todo mundo? Tá, caótico agora. BH, Contagem, Estado do Rio, Estado de Minas e a União Nacional. Ou seja, tem várias dúvidas na tua cabeça, né? Vamos ler agora e entender o que é a área de atuação do consórcio. Primeira coisa, olha a gracinha que tem no parágrafo primeiro. Vou repetir. Independentemente de figurar a União como consorciada. A União não vai influenciar nessa história. Porque, gente, se a União entrar, se você considerasse, era sempre território nacional. Entendeu? Então esquece. Vamos lá. Dos municípios, quando o consórcio público for constituído somente por municípios, ou por um estado e municípios com território nele contido. Então eu te respondi a pergunta agora, de BH, Contagem, Estado de Minas. Qual é a área de atuação do consórcio? BH e Contagem. BH e Contagem. Beleza? Ok. Então, se tem 2 municípios, os 2 municípios, 3, os 3. Mas se os 3 com o estado respectivo, continua os 3. Aí a prova vai falar para você que vai ser o estado. Vamos lá. 2. Dos estados ou dos estados e do DF, quando o consórcio público for, respectivamente, constituído por mais de um estado ou por um ou mais estados e o Distrito Federal. Então, botou 2 estados na história, vai ser a área dos 2 estados, ok? E aí depois ele vem do município e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído pelo Distrito Federal e município. Também é meio óbvio aqui, né? Tranquilo aqui? Ou seja, tem como ter... Eu vou falar que vou fazer um consórcio em nível nacional. Cara, você vai ter que juntar todo mundo, né? Se juntar 27 unidades federativas, de repente, é dar um consórcio nacional. Fala, Nayara. Não,
não é questão de ser todos os municípios, é a área do Estado. Eu desconsidero a questão do município. O Estado ele tem gestão sobre todo o seu território. Se o Estado do Rio faz um consórcio com o Estado de Minas, esse consórcio vai valer para todo o Estado do Rio e para todo o Estado de Minas. Independente dos municípios de Minas ou Rio de Janeiro participarem, entendeu? Não importa se os municípios estão participando ou não. O Estado do Rio de Janeiro e o Estado de Minas Gerais estão fazendo consórcio. Qual área de atuação? O Estado dos dois. Fala. Faz um consórcio. Minas. Peraí, vamos lá. Estado de Minas. Estado de Minas, município de Belo Horizonte, município de Contagem, ambos situados em Minas Gerais. Aí pega o Estado do Rio. E o município de Niterói. Cara, pegou de uma área do cacete. Vamos lá. Então ficou assim, ó. Quais são os estados envolvidos? Minas e Rio de Janeiro. E tem município na jogada? Tem. Tem 2 em Minas e 1 no Rio. Os 2 de Minas são BH e Contagem, né? E o do Rio é Nikit, Niterói. Qual é a área de atuação desse consórcio? Oi? Os 2 estados? É. Mário, botou 2 estados na história? Esquece o município. A prova poderia fazer essa gracinha para enganar. Esquece. Botou 2 estados na história, é a área do estado. Ok? Beleza. O parágrafo 2º é importantíssimo, mas é algo que a gente já falou. O protocolo de intenções deve definir, olha agora, o número de votos que cada ente da federação consorciada possui na Assembleia Geral, sendo assegurado 1 voto a cada ente consorciado. Pelo menos 1. Pode zerar? Não. Mas pode ter mais de 1? Pode. Fechou? Parágrafo 3º. Não, esse é besteira. Vocês podem até pular direto. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º é importante. Os entes da federação consorciada... Olha para mim. Olha para mim. No primeiro momento, a gente falou que o consórcio vai ser custeado por um documento chamado contrato de rateio. São verbas orçamentárias que fazem parte dos entes consorciados. Mas que esse consórcio também pode ser bancado por cobrança de tarifa. Beleza, tá ótimo. Tá, além de botar grana no consórcio, eu posso mandar servidores do município de Sobral, Sam e Flávia trabalhar lá? Lê agora aqui. O contrato de consórcio público será celebrado... Não, estou lendo errado. Parágrafo 4º. Os entes da federação consorciados ou com eles conveniados poderão ser dele servidores na forma e condições da legislação de cada um. Falando isso, tem uma outra pergunta aqui. Vem cá. Vamos dizer que o município de Sobral tem estatuto de servidor, o município da Sama também e o município da Flávia também. A gente criou uma pessoa jurídica de direito público, uma associação pública, que é uma autarquia, que faz parte da administração indireta de todos os entes consorciados. Então ela tem patrimônio próprio, personalidade jurídica própria, vai ter um corpo de servidores. Qual o estatuto dela? Ninguém sabe. Fica tranquilo. É só para evitar a pergunta na área do aluno. Sobre qual estatuto? Não sei. Nem a de Pedro sabe. Se a de Pedro não sabe, não sou eu que vou saber. Beleza? Ninguém sabe. Mas você pode mandar o teu servidor para lá. Agora, o servidor contratado pelo consórcio para concurso público, ninguém sabe quem esse cara é. Vamos lá. Parágrafo 5º. O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial. Fácil, né? Tranquilo.